Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou passando para deixar as orientações das atividades que serão desenvolvidas no decorrer dessa tarde. Então, pegue o seu roteiro de atividades, fiquem ligados e acompanhem aí comigo o que nós iremos fazer. Trabalharemos com as folhinhas de português e matemática, tá? Português, dia 27/8. Não se esqueça, pegue seu caderno, faça o cabeçalho completo e copie a agenda do dia que eu deixarei aí no grupo de WhatsApp. Nós vamos trabalhar, né, reforçando um pouquinho a respeito dos parágrafos, das pontuações, dos travessões. Isso tudo eu tenho enfatizado, né, para vocês, eu tenho destacado que são condições essenciais para a boa produção textual. Quando nós escrevemos um texto, é importante que nós nos lembremos que a gente escreve para alguém, né? Então, a pessoa que vai ler a nossa produção, ela tem que compreender aquilo que será lido, tá? Então, se faz necessário o uso de parágrafo, dos dois pontos, dos travessões. Por que nós utilizamos o parágrafo? Para que possamos organizar melhor o texto, né? Organizar a sua estruturação, o seu formato, para que nós possamos identificar melhor a fala do narrador, a fala das personagens, tá certo? Então, se faz necessário. Nós temos trabalhado muito com essas questões. Então, vamos lá. Reescreva a piada, colocando os parágrafos, dois pontos e os travessões. Não esqueça de usar letra maiúscula quando for necessário. Quando é que nós utilizamos letra maiúscula, né? Sempre no início das frases e após os pontos. Ainda que eu não necessite fazer parágrafo novamente, se eu escrever uma frase e fizer a pontuação e continuar a escrita na mesma frase, ainda assim eu utilizarei a letra maiúscula, tá? Então, é importante que você se lembre, no início das frases, no início dos parágrafos, né? Após os travessões, após as pontuações. Então, vamos lá. Observem que esse textinho está faltando pontos. Fica um texto complicadíssimo de se entender. Nós não conseguimos, tá? Olha só. A menina falou, mãe, acho que matei o gato, mas minha filha, eu não falei para você não dar banho no gato. Não, mãe, foi na hora que torci. Então, você vai ter que botar a cabecinha aí para funcionar, né? O texto inicia dizendo, a menina falou. Então, o que nós temos que fazer aqui? Vamos colocar o parágrafo, né? Marcar os dois dedinhos da margem. Vamos iniciar o quê? Com a letra maiúscula. Então, a menina falou. Né? Alguém que está contando, seria uma fala do narrador. Né? Eu poderia ser o narrador nesse momento. Então, a menina falou. O que vem logo após a palavra falou? Vai indicar, né, que algum personagem, ou seja, quem participa aí desse texto, vai mencionar algo, vai dizer algo. Então, eu coloco o quê? Dois pontinhos aqui, né? Fiz o parágrafo, reescrevi, dois pontos. Se alguém vai falar, eu tenho que mudar de linha. Parágrafo e travessão. Letra maiúscula novamente, né? O que esse alguém vai falar? Não é a menina falando? Coloque o travessão na outra linha, depois o parágrafo. Mãe, acho que matei o gato. Foi a frase dita pela menina. Então, mãe, se fiz uma pequena pausa, eu tenho que acrescentar o quê? Uma vírgula. Mãe, acho que matei o gato. Vocês acham que ela disse essa frase muito serena, muito tranquila? Ou será que ela realmente estava preocupada? Né? Já pensou se tivesse acontecido algo com esse gatinho? Então, pensa aí, qual seria o ponto que nós utilizaríamos? O ponto final ou seria o ponto de exclamação? Né? Bom,
Foi a frase dita pela menina. Já coloquei parágrafo, né? Travessão. Mãe, acho que matei o gato. E agora, olha só. Mas minha filha, eu não falei para você não dar banho no gato? Então, observe aqui, já é a fala da outra personagem, da mãe da garota. Então, nós vamos para outra linha, dá o espaço aí de 2 dedinhos de parágrafo, travessão. Mas minha filha, fiz uma pequena pausa. O que eu coloco após? O que eu coloco quando eu quero mostrar uma pequena pausa? Né? Mas minha filha, eu não falei para você não dar banho no gato? Né? Então, tem uma pergunta também. Pensa aí no pontinho que nós vamos utilizar, né? Quando ela faz essa pergunta. E aí, vai para outra linha, parágrafo e travessão. Por quê? É a menina que vai responder. Não, mãe. Foi na hora que torci. Né? Então, aqui é a fala da menina. Então, outra linha, parágrafo, travessão, letra maiúscula, né? E a pontuação aí adequada. Então, preste aí atenção como é que você vai pontuar. Tudo bem? 2. Reescreva a piada corretamente. Atenção nos parágrafos e pontuação. Mesma coisa, né? Nós tivemos cuidado com os parágrafos, com a pontuação, com as letras maiúsculas, né? Aqui também você vai ter que ter esse cuidado. Não esqueça de usar letra maiúscula quando for necessário. Então, vamos lá. A garotinha, ao chegar da escola, pergunta para sua mãe, é verdade que quem só come legume não fica gordo? E a mãe lhe respondeu sim. Isso é a mais pura verdade. Então, por que elefante é gordo? Né? Então, eu li rapidamente, sem pausa e, claro, ficou incompreensível. Né? Então, nós vamos analisar parte por parte, vamos verificar onde é que nós temos que usar parágrafo, onde é que nós temos que usar o travessão, né? E quais as pontuações que estão faltando. Então, a gente observa que o texto, desculpa, como é uma piadinha, né? Não tem título. Ele inicia com letra minúscula. Nós podemos iniciar a frase aí com uma letra minúscula? Não, né? Ele está sem o parágrafo. Vamos imaginar que esta linha seja a margem do caderno. Então, já tem um erro aí. O que eu tenho que fazer? Eu vou marcar aí um pontinho, né? De 2 dedinhos de distância da margem, né? Eu encosto na margem e marco ali bem de levinho, só para que eu consiga identificar. E vou começar, né? Esse A é letra maiúscula, porque é início de frase. A garotinha, ao chegar da escola, pergunta para a sua mãe. Então, olha só, até a palavra mãe, quem está falando? É o narrador, né? Ele está narrando, acontecendo, contando algo que estava acontecendo, que aconteceu, tá? Então, se vai indicar que alguém vai falar, eu tenho que acrescentar o que aqui, depois de mãe? 2 pontos. E aí sim, vamos para outra linha, parágrafo, 2 dedinhos, letra maiúscula, travessão, né? E a letra maiúscula. O que foi que a garotinha perguntou para a mãe, né? Então, é isso aqui, olha. Letra maiúscula. É verdade que quem só come legume não fica gordo? Olha só, foi uma pergunta. Observe a entonação da minha voz. É verdade que quem só come legume não fica gordo? Então, depois dessa palavra gordo, qual é o ponto que eu tenho que utilizar? Eu quero expressar uma pergunta. Eu estou fazendo uma interrogação. Eu não, a menina, né? Está fazendo uma interrogação. Então, pense aí no pontinho que você vai utilizar. Vamos para outra linha, parágrafo, né?
Mas será que agora vai ter travessão nesse momento? Porque diz assim, ó. E a mãe lhe respondeu. Quem disse isso? E a mãe lhe respondeu. Foi o narrador. Então, não tem travessão nesse momento. Então, letra maiúscula. E a mãe lhe respondeu. Aí sim vai indicar, o narrador está dizendo, né, que a mãe vai mencionar algo, a mãe vai dizer algo. Aí sim eu acrescento os 2 pontos. E olha só, o que a mãe diz? Então, aí nós vamos para outra linha, parágrafo, travessão, porque agora sim vai ter a fala. E letra maiúscula. Sim, filha. Isso é a mais pura verdade. Ponto final. Acabou a fala da mãe. Então, vai para outra linha, parágrafo, travessão. Por quê? Porque a menina continua perguntando. Olha aqui. Então, por que elefante é gordo? Depois desse então, eu fiz uma pequena pausa, tá? Então, por que elefante é gordo? Então, tem uma pergunta. Vai faltar um ponto aí, que você vai colocar, tá bom? Reescreva a piada corretamente. Atenção nos parágrafos e pontuação. Não esqueça de usar letra maiúscula quando for necessário, tá? Então, aqui, todo o pequeno texto aí, toda a piadinha está escrita com letra bastão maiúscula, tá? E vocês que já sabem utilizar a letra cursiva, vão observar para fazer essa reescrita, né, utilizando parágrafos e pontuação, de acordo com a necessidade, e colocar letra maiúscula, né, no início das frases, após os pontos, então sempre que for necessário. Na hora do recreio, o Juquinha pergunta a uma colega da classe: as suas meias têm buracos? Nenhum, é mesmo? Então, como é que você faz para colocar os pés nelas? Então, vamos observar. Vamos ter que fazer o quê? O parágrafo, marcar os 2 dedinhos da margem, né? Na hora do recreio, é uma vírgula, porque tem uma pequena pausa. Na hora do recreio, o Juquinha pergunta a uma colega da classe. Então, quem disse isso? O narrador. Então, o narrador vai querer mostrar que já alguma personagem vai falar. Então, ele diz, fulano pergunta. Então, o que eu tenho que colocar? 2 pontos. Na hora do recreio, o Juquinha pergunta a uma colega da classe. Coloco 2 pontos. Bom, se o Juquinha vai perguntar, né? Eu tenho que ir para a próxima linha. Parágrafo, 2 dedinhos, travessão, né? Por quê? Agora sim vai ter a fala do Juquinha. O que ele pergunta? As suas meias têm buracos? Foi uma pergunta. Então, tem um pontinho aí. Qual é o pontinho mesmo da pergunta? O ponto de interrogação, né? Bom, ele fez a pergunta, fechou a boca aí. Aí é a vez de quem? Da colega responder. E ela vai, então, vamos para outra linha, parágrafo, travessão, letra maiúscula. Nenhum. Bom, nenhum. Pontinho de exclamação, tá? Que provavelmente ela deve ter ficado surpresa com essa pergunta, né? Bom, aí o Juquinha novamente, né? Então, se é o Juquinha que vai começar a fazer a pergunta de novo, né? A gente tem que mudar de linha, parágrafo, travessão. É mesmo? Olha, foi uma perguntinha que ele fez. Ponto de interrogação. Continua na mesma linha, porque ele vai continuar falando. Então, como que você faz para colocar os pés nela? Ponto de interrogação. Observaram como é importante o uso de parágrafos, travessões, de pontuações? Somente com o uso desses recursos é que nós conseguimos escrever um texto que fica legível e compreensível. Então, preste muito bem atenção
todas as vezes que você for elaborar um texto, tá bom? Bem, agora em matemática, nós temos várias atividades. Olha, nós vamos utilizar essas duas folhinhas aqui, tá? Olha só, temos algumas situações, problemas. Leia com atenção e resolva. A escola de Jair resolveu realizar uma exposição com as obras que os alunos fizeram nas aulas de artes. Então, olha, a escola queria fazer o quê? Uma exposição. Os alunos produziram, né, obras de arte e a escola queria expor. Sabendo que no período da manhã recebeu 258 visitantes e no período da tarde 147, quantos visitantes essa exposição recebeu nesse dia? Então, observem, né? Foram 258 alunos na parte da manhã e 147 alunos na parte da tarde visitar essa exposição de artes. Né? Quantos alunos, ou seja, quantos visitantes a escola recebeu nesse dia? Não se esqueça de fazer o cálculo, deixar registrado e colocar a resposta. Olha, a exposição recebeu tantos visitantes. Não se esqueça. O número que representa a altura de uma montanha, é formado por 2 unidades de milhar, 8 centenas e 3 unidades. Quantos metros de altura tem esta montanha? Então, você pode fazer aí aquela tabelinha para você não ter dúvida, né? Olha só. Então, nós temos aí. Quero fazer retinho bonitinho para vocês, mas é difícil. Ó, nós temos a unidade, a primeira ordem, a dezena, a centena. Essas três formam a primeira classe, né? Primeira, segunda, terceira ordem, a primeira classe. Depois, a unidade e milhar, certo? A gente sabe que cada algarismo ocupa uma ordem, né? Então, olha aqui, começa aqui, ó. A altura é formada por 2 unidades de milhar. 2 unidades de milhar. Tá aqui. 8 centenas. Está aqui. E 3 unidades. Está aqui. Como eu não posso deixar a ordem das dezenas em branco, eu preencho com 0. Então, quantos metros de altura tem esta montanha? Então, a gente sabe, né, que deu isso aqui. Tá bom? Então, verifique aí, 2.803 metros. Não esqueçam de colocar o R e acrescentar a resposta completa. Tudo bem? Vamos lá. Mariana ganhou de presente de aniversário de suas tias as quantidades mostradas a seguir. Então, a tia Márcia entregou uma nota de 100, 3 notas de 20 e 2 notas de 5. Já a tia Joana deu de presente para Mariana 3 notas de 50, 3 notas de 10 e 6 notas de 2. Tá? E aí vem a pergunta, quantos reais Mariana ganhou de presente das duas tias juntas? Se está falando quanto ela ganhou das duas juntas, é evidente que nós temos que saber o total. Para que eu consiga calcular o total, é necessário que eu saiba quanto ela ganhou da tia Márcia, eu preciso verificar, né? Contar aí as notas e verificar quanto ela ganhou da Márcia e quanto ela ganhou da Joana. Na sequência, eu consigo sim verificar quanto ela ganhou juntando tudo. Então, faço o cálculo aqui, né? Contando pelas continhas, pelas quantidades de notas aqui. Observe bem o valor de cada uma delas, tá? Aqui são 100, 20, 20, 20 reais, 5 reais, 5 reais. Aqui, 50 reais, 50 reais, 50 reais. Essas três são de 10 reais e essas outras são de 2 reais, tá bom?
Então, verifique a quantidade que a Joana deu e a quantidade que a Márcia deu. E depois calcule quanto as duas deram juntas. Faça a continha aqui e assinale a alternativa correta. Observe o número escrito por extenso no recibo de um aluguel a seguir. Então, aqui, olha, seria aqui um cheque, né? Cheque é muito parecido com essa gravura aqui. O recibo de aluguel. Recebi de, né? Então, a pessoa que pagou seria o locatário, né? Aquele que aluga o imóvel. A quantia de R$ 2.680. Então, aqui você pode pôr esse valor em números, tá? Utilizando os algarismos. O valor em reais desse aluguel é R$ 2.680, R$ 2.068, R$ 60.080 ou 2.680 unidades. Então, verifiquem aqui, né? Vocês vão ler, pensar nesse número, como é que é a representação dele? De que forma ele é representado, tá? E vai assinalar correto. O gráfico a seguir representa a quantidade de árvores plantadas em uma região desde 2014. Quantidade de árvores plantadas. Então, vamos ver. Nós temos aqui as árvores que foram plantadas de 2014 até 2017. 2014, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 árvores plantadas em 2014. Em 2015, será que aumentou ou diminuiu? Nós vemos que diminuiu, olha, caiu pela metade. Se foram plantadas 10, em 2015 foram 5. Em 2016, começou a aumentar um pouquinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Mas ainda não tinha chegado aí no suficiente. E em 2017, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, cada árvore, cada desenho desse representa 15 árvores. Então, quando nós olhamos aqui, olha, por exemplo, em 2015, né? Cada árvore dessa representaria 15 árvores. Então, aqui, olha, 15, mais 15, mais 15, mais 15, mais 15. Então, quantas vezes nós somaríamos o 15? 5 vezes. Mas existe uma outra forma, né? Que eu posso encontrar a resposta, né? Vocês se recordam quando eu dizia que a soma, ou seja, a adição de parcelas iguais, né, pode ser feita de uma outra forma? Utilizando o quê? A multiplicação, né? Se eu fosse calcular, por exemplo, as árvores de 2015, quantas árvores foram plantadas em 2015, sabendo que cada uma vale 15, como é que eu calcularia, né? Bom, cada árvore vale 15, certo? Quantas árvores eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se cada uma vale 15, eu vou multiplicar 15 por 5, né? Não vai caber aqui, olha. 5 vezes 5 dá 25. Sobe 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2 que subiu, 5, 6, 7. Então, significa que em 2015 foram plantadas 75 árvores, tá? Então, vamos lá para a questão. Sabendo, então, que cada árvore representa 15, qual o total de árvores plantadas em 2016? Então, vamos contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu vejo uma, eu penso que ela está somente representando 15. Cada uma delas representa 15, olha. Essa representa 15, essa representa 15, né?
A terceira representa 15. E até aqui o final, ó. Cada uma delas está representando 15 árvores plantadas, tá? Tá muito feio o meu número aqui, gente. Não liga, não. Pode fazer mais bonitinho aí um de vocês, tá? Então, olha só. 15 e 15. Quantas vezes eu coloquei o 15 aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu fizesse 15, mais 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 15, eu ia obter o resultado, né? Mas qual é a forma mais fácil de calcular, né? Se eu somei o 15, se eu somaria o 15 várias vezes, né? Eu somaria, é a parcela que se repete, eu tenho que pensar, quantas vezes eu colocaria o 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? Porque eu quero saber no ano de 2016, se cada árvorezinha, cada desenho desse corresponde a 15 árvores, né? Então, eu coloco 15 vezes o 8 e calculo. Tá bom? Deixa a continha aí, registradinha, não precisa apagar. Então, vamos lá. Opa. Então, vocês estão entendendo? É muito importante prestar atenção aí no conteúdo, tá? Vamos lá. Próxima pergunta. Não tem, é só essa. Então, vocês vão calcular, né? Lembrando que cada árvore representa 15 árvores, tá? Então, é por isso que eu usei aí a multiplicação. Se você quiser fazer o cálculo também depois, para conferir, utilizando a continha de adição, não tem problema algum. Você vai verificar que os resultados não mudam. Se derem resultados diferentes, é porque uma ou outra está errada, tá? Olha só, por hoje, vamos ficando por aqui. Desejo que todos tenham um excelente e abençoado final de semana. Grande beijo e até a próxima aula. Fica com Deus.